de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. O Leopardo. Título do original: E o Gatopardo. Capítulo 1. Rosário e apresentação do príncipe. O jardim e o soldado morto. As audiências reais. O jantar. De carruagem para Palermo. Ida a Marianina. Regresso a S. Lourenço. Conversa com Tancredo. Nos escritórios da administração, as propriedades e os raciocínios políticos. No observatório com o padre Pirrone. Repouso durante o almoço. Dom Fabrício e seu filho Paulo. A notícia do desembarque e, de novo, o Rosário. Maio, 1860. Nunc em hora mortis nostrai. Amém. A recitação cotidiana do Rosário terminara. Durante meia hora, a voz calma do príncipe havia recordado os mistérios gloriosos e dolorosos. Durante meia hora, outras vozes entremeadas haviam tecido um sussurro ondulante em que sobressaíam as flores de oiro de certas palavras insólitas: amor, virgindade, morte. Durante aquele sussurro o salão rococó parecia ter mudado de aspecto. Até os papagaios que abriam as asas irisadas na seda das tapeçarias haviam se mostrado intimidados. E, entre as duas janelas, Madalena, na qual todos habitualmente viam uma bela e opulenta loira, perdida não se sabe em que sonhos, tinha tomado uns ares de penitente. Calada, agora, a voz, tudo regressava à ordem na desordem do costume. Pela porta por onde os criados haviam saído, Bendicó, o grande cão de fila, a quem a forçada exclusão havia magoado, entrou e abanou o rabo. Lentamente, as senhoras principiaram a erguer-se e, aos poucos, o refluxo oscilante das suas saias ia deixando a descobertos nos mitológicos desenhados no fundo leitoso dos azulejos. Apenas permanecia escondida uma Andrômeda, a quem a batina do padre Pirrone, atrasado nas orações suplementares, impediu, por um bom momento, de rever o seu prateado Perseu, que, sobrevoando as vagas, corria a libertá-la e a beijá-la. No fresco do tecto as divindades acordaram. Filas de tritões e dríades precipitavam-se dos montes e mares, entre nuvens cor de framboesa e lilás, em direção a uma transfigurada concha de ouro, a fim de exaltar a glória da casa de Salina. Tão transbordantes de satisfação se mostravam que as mais elementares regras de perspectiva foram violadas. E os deuses maiores, os príncipes entre os deuses, Júpiter o fulgurante, Marte o carrancudo, Vênus a langorosa, que haviam precedido a multidão dos deuses menores, pareciam agora sustentar de boa vontade o escudo azul com o leopardo dançando. Sabiam perfeitamente que durante 23 horas e meia voltariam a ser os senhores da vila. Nas tapeçarias das paredes, os macacos voltavam a fazer momices às catatuas. Também os mortais da casa de Salina, sob aquele Olimpo palermitano, desciam apressadamente das altas esferas místicas. As raparigas compunham as pregas dos vestidos enquanto trocavam entre si rápidos olhares azulíneos e palavras na gíria do pensionato. Há mais de um mês, desde os motins do 4 de abril, que as haviam mandado voltar do convento. Agora, era com saudade que recordavam os dormitórios de baldaquins e a intimidade coletiva do convento de Salvador. Os rapazes mais novos brigavam já pela posse de uma imagem de S. Francisco de Paula. O primogênito e herdeiro, o Duque Paulo, começava já a sentir vontade de fumar, mas, com receio de fazer na presença dos pais, contentava-se em apalpar, através da algibeira, a palha entrançada da cigarreira. Desenhava-se-lhe no rosto emaciado uma melancolia metafísica. O dia havia-lhe corrido mal, pois Guiscardo, o alazão irlandês, tinha-lhe parecido em má forma e Fanny não conseguirá encontrar o meio, ou o desejo, de fazer-lhe chegar à mão o habitual bilhetinho cor-de-rosa. Para que se havia então sacrificado o Redentor? Com insegura autoridade a princesa deixou cair, secamente, o terço na bolsa bordada de azeviche, enquanto seus belos olhos maníacos observavam os filhos escravos e o marido tirano. O seu corpo minúsculo projectava-se para este num vão desejo de domínio amoroso. Entretanto, o príncipe levantou-se e, ao choque do seu peso de gigante, o soalho estremecia. Durante os instantes, os seus olhos claros refletiam o orgulho daquela efêmera confirmação do seu domínio sobre homens e coisas. Depois, poisou o enorme missal vermelho que estivera na sua frente durante a recitação do rosário e guardou o lenço em que apoiara o joelho. Um pouco de mau humor turvou-lhe o olhar, quando viu a pequenina nódoa de café que, desde a manhã, havia ousado quebrar a vasta brancura do colete. Não era gordo, era apenas imenso e forte. A sua cabeça tocava, nas casas habitadas pelos mortais comuns, o florão inferior dos lustres,
e os seus dedos sabiam dobrar como papel as moedas de ducado. Havia sempre, entre a Vila Salina e a loja de um ourives, um contínuo vai-vem a fim de se consertarem os garfos e as facas que a sua ira contida, à mesa, fazia frequentemente dobrar em arco. Aqueles dedos sabiam aliás usar de extrema delicadeza, quando acariciavam ou se entregavam a certas brincadeiras, e disto, para sua desgraça, se poderia lembrar Maria Estela, sua mulher. E, ainda, sob o seu toque delicado, os parafusos, os aros e botões esmerilados dos telescópios, óculos e pesquisadores de cometas, que enchiam, lá no alto da vila, o seu observatório particular, não sofriam qualquer dano. Os raios do sol poente daquela tarde de maio incendiavam a tez rosada e os cabelos cor-de-mel do príncipe. Eram estes que denunciavam a origem alemã de sua mãe, aquela princesa Carolina cuja soberba, 30 anos atrás, havia enregelado a corte um tanto negligente das duas Sicílias. Mas no sangue fermentavam-lhe outras essências germânicas, e estas mais incômodas para um aristocrata siciliano, naquele ano de 1860, de que podiam ser atraentes uma pele clara e uns cabelos loiros no meio daquela gente de pele olivácea e cabelos negros. O seu temperamento autoritário, uma certa rigidez moral, a sua propensão às ideias abstractas, no ambiente moral um tanto mole da sociedade palermitana, haviam-se mudado, respectivamente, em tirania caprichosa, perpétuos escrúpulos morais e desprezo pelos seus parentes e amigos, os quais lhe pareciam andar à deriva nos meandros do vagaroso rio do pragmatismo siciliano. Ele era, numa família que, durante séculos, não havia nunca sequer sabido fazer a soma das despesas e a subtração das dívidas, o primeiro e último a possuir uma forte e mais que notória inclinação para as ciências matemáticas. O príncipe havia-as aplicado à astronomia e, desta forma, obtido com elas razoáveis sucessos públicos e belíssimos prazeres privados. Com efeito, a tal ponto, nele, o orgulho e a análise matemática se tinham associado, que alimentava a ilusão de que os astros obedeciam aos seus cálculos, como aliás pareciam fazer, e que os dois planetas que havia descoberto, chamará-lhe Salina e esbelto em homenagem à sua propriedade e a um inesquecível perdigueiro, propagavam a fama da sua casa nas estéreis plagas do céu entre Marte e Júpiter. E, assim, os frescos da vila representariam mais uma profecia que a adulação de um pintor. Solicitado, por um lado, pelo orgulho e intelectualismo materno, por outro, pela sensualidade e condescendência do pai, o nobre príncipe Fabrício vivia, sob a carranca de Zeus, em perpétuo descontentamento, entregando-se à contemplação da ruína da sua raça e do seu patrimônio sem dar mostras de qualquer atividade e, o que é mais, sem tentar pôr-lhe um termo. Aquela meia hora entre o rosário e o jantar era um dos momentos menos irritantes do dia e, horas antes, já antegozava-lhes a calma equívoca. Precedido de um bendicó excitadíssimo, desceu a pequena escada que conduzia ao jardim. Encerrado entre 3 muros e um dos lados da vila, esta clausura conferia-lhe um ar de cemitério, acentuado ainda mais pelos montículos paralelos que ladeavam os pequenos canais de irrigação e que lembravam túmulos de gigantes magríssimos. Na argila avermelhada as plantas cresciam em espessa desordem, as flores surgiam ao Deus dará e as sebes de murta pareciam ali dispostas mais para impedir que para dirigir os passos. Ao fundo, uma flora, manchada por líquenes amarelo-negros, exibia, com resignação, os seus mimos mais que seculares. De cada um dos lados um banco sustentava uma almofada bordada, comprida e enrolada, talhada, também ela, em mármore cinzento. A um canto, o oiro de uma acácia introduzia uma nota de alegria intempestiva. De todos aqueles torrões emanava uma sensação de beleza depressa amortecida pela indolência. Mas o jardim, refreado e macerado entre aquelas barreiras, exalava perfumes untuosos, carnais, levemente pútridos, como os líquidos destilados das relíquias de certos santos. O perfume apimentado das violetas sobrepunha-se ao aroma convencional das rosas e ao oleoso das magnólias que se concentravam nos cantos. Muito ao de leve, percebia-se ainda o perfume da hortelã-pimenta misturado ao aroma infantil da acácia e ao cheiro à confeitaria da murta. O perfume de alcova das primeiras flores das laranjeiras do pomar transbordava por cima do outro muro. Era um jardim para cegos. A vista constantemente se ofendia, mas o olfacto, esse, podia extrair dele um prazer violento, embora grosseiro. As rosas Polneiron, cujas estacas ele próprio adquirira em Paris, haviam degenerado. Primeiro estimuladas, depois extenuadas pelos sucos vigorosos e indolentes das terras sicilianas, queimadas por júlios apocalípticos, haviam se transformado numa espécie de couves cor de carne, obscenas, que destilavam, porém, um aroma denso, quase desonesto, que nenhum criador francês teria ousado esperar.
O príncipe levou uma delas ao nariz e foi como se aspirasse a coxa de uma bailarina da ópera. Bendicó, a quem em seguida a ofereceu, retraiu-se nauseado e apressou-se a ir procurar sensações mais saudáveis no meio do estrume e das lagartixas mortas. Para o príncipe, porém, aquele jardim perfumado foi causa de obscuras associações de ideias. Agora, sim, cheira bem, mas há um mês. Recordava a repugnância que as baforadas adocicadas haviam espalhado por toda a vila antes que tivesse sido removida sua causa. O cadáver de um jovem soldado do batalhão de caçadores 5Q, ferido na escaramuça de S. Lourenço, contra as tropas rebeldes, tinha vindo morrer, sozinho, debaixo de um limoeiro. Haviam-no encontrado de bruços, no meio do trevo espesso, o rosto mergulhado no sangue e nos vômitos, as unhas cravadas na terra, coberto de formigas. Sob as bandoleiras os intestinos violáceos haviam formado uma poça de lama. Tinha sido Russo, o guarda, a encontrar aquela coisa desfeita, a voltá-la, a cobrir-lhe o rosto com seu lenço vermelho e, com um pau, a meter as entranhas para dentro do rasgão do ventre e cobrir depois a ferida com as abas azuis do capote, cuspindo continuamente de nojo, não precisamente em cima mas bastante perto do cadáver. Tudo isto com uma habilidade cuidadosa. O fedor destes malandros não para nem quando estão mortos, dizia. E fora tudo o que comemorara aquela morte solitária. Quando os camaradas sonolentos o vieram tirar, sim, haviam-no arrastado pelos ombros até a carreta, o que fez com que a estopa do boneco saísse outra vez para fora, foi acrescentado ao rosário da tarde um de profundis pela alma do desconhecido. E, como a consciência das senhoras ficou satisfeita com isto, não mais se voltou a falar no assunto. O príncipe foi raspar um pouco de líquen dos pés da Flora e pôs-se a passear de um lado para o outro. O sol poente projectava-lhe a imensa sombra sobre os canteiros fúnebres. De facto, não se havia falado mais no morto e, no fim de contas, os soldados são soldados precisamente para morrer em defesa do rei. A imagem daquele corpo estripado voltava-lhe, porém, muitas vezes à memória, como para pedir que lhe desse paz pelo único meio possível para o príncipe, superando e justificando seu derradeiro sofrimento com uma necessidade geral. À sua volta pairavam outros espectros ainda menos atraentes que aquele, porque morrer por alguém ou por qualquer coisa está certo, é da própria natureza das coisas, mas era preciso saber ou, pelo menos, ter a certeza que as pessoas sabem por que ou por quem se morre. Era isto que perguntava aquela face desfigurada e era exatamente neste ponto que as coisas começavam a confundir-se na névoa. Mas é evidente que ele morreu pelo rei, caro Fabrício, ter-lhe-ia respondido, se o príncipe o tivesse interrogado, o seu cunhado Malvica, aquele Malvica escolhido sempre como porta-voz da multidão de amigos. Pelo rei, que representa a ordem, a continuidade, a decência, o direito e a honra. Pelo rei que, sozinho, defende a igreja e impede o desmembramento da propriedade, objetivos finais da seita. Magníficas palavras estas que se referiam a tudo quanto era caro ao príncipe no mais íntimo do seu coração. Qualquer coisa, porém, soava falso ainda. Sim, o rei, até aqui tudo estava bem, conhecia-o, pelo menos o que tinha morrido há pouco. O actual era apenas um seminarista vestido de general e, para dizer a verdade, não valia grande coisa. Mas isso não é raciocinar, rebatia Malvica. Um determinado rei pode não estar à altura da função, mas a ideia monárquica permanece válida na mesma. Também aquilo estava certo, mas os reis que encarnavam uma ideia não podiam ou, pelo menos, não deviam descer, através dos tempos, abaixo de um certo nível, senão, meu caro cunhado, também a ideia sofre com isso. Sentado num banco, ali estava ele contemplando, inerte, a devastação que Bendicó ia operando nos canteiros. De vez em quando, o cão levantava para ele os olhos inocentes, como a pedir-lhe um louvor pelo trabalho realizado. 14 cravos despedaçados, meia sebe arrancada, um rego obstruído. Parecia mesmo um ser humano. Chega, Bendicó, anda cá. E o animal acorria, poisava-lhe na mão o focinho sujo de terra, ansioso de mostrar-lhe que a tola interrupção do belo trabalho cumprido lhe havia sido perdoada. Oh! Aquelas audiências, aquelas muitas audiências que o rei Fernando lhe havia concedido, em Caserta, em Capodimonte, em Portici, em Nápoles, no inferno. Ao lado do camarista de serviço, que o guiava tagarelando, com o bicorne debaixo do braço e os mais frescos ditos napolitanos nos lábios, percorria-se intermináveis salas de arquitetura magnífica e de um mobiliário desagradável, exatamente como a monarquia borbônica. Enfiava-se em corredores sujos e pequenas escadas vacilantes e chegava-se a uma anticâmara onde muita gente esperava, caras fechadas de esbirros, caras ávidas de suplicantes recomendados.
O camarista desculpava-se, fazia-o transpor o obstáculo daquela gente vulgar e conduzia-o a uma outra antecâmara, a que era reservada às pessoas da corte, um pequeno compartimento todo azul e prata dos tempos de Carlos III. Após uma breve espera, um criado batia levemente a porta e chegava-se à presença augusta. O gabinete privado era pequeno e pretensiosamente simples. Nas paredes caiadas um retrato do rei Francisco I e outro, de aspecto azedo e colérico, da actual rainha. Por cima do fogão, uma Madonna de Andrea dei Sarto parecia espantada de ver-se rodeada por litografias coloridas representando santos da Terceira Ordem e santuários napolitanos. Em cima de uma mesa, com a lamparina acesa em frente, um menino Jesus de cera. Sobre a secretária modesta, papéis brancos, papéis azuis, papéis amarelos. Toda a administração do reino chegada à sua fase final, a da assinatura de Sua Majestade, DG. Por detrás desta barreira de papelada, o rei, já em pé para não ser obrigado a levantar-se. O rei com seu carão gordo e mortiço entre umas suíças loiras e que vestia uma casaca militar de tecido grosseiro donde brotavam, em cascata roxa, umas calças tufadas. Dava um passo em frente com a mão direita já virada para o beijo que depois recusaria. Viva Salina, felizes olhos que te veem. O sotaque napolitano ultrapassava de longe, em sabor, o do camarista. Rogo a vossa majestade que me perdoe por não trazer a farda da corte, mas estou em Nápoles apenas de passagem e não queria deixar de apresentar os meus cumprimentos à vossa majestade. Tu estás doido, Salina. Sabes que aqui em Caserta estás como em tua casa. Em tua casa, com certeza. Em tua casa, com certeza, eu repetia, sentando-se por detrás da secretária e demorando um instante a mandar sentar o visitante. E como vão as pequenas? O príncipe sabia que era a altura de cometer um equívoco ao mesmo tempo licencioso e beato. As pequenas, majestade, na minha idade, e sob o sagrado vínculo do matrimônio, a boca do rei ria, enquanto as mãos, severamente, arrumavam os papéis. Nunca me atrevia a tanto, Salina. Perguntava pelas tuas pequenas, as princesinhas. Conceta, a nossa querida afilhada, já deve estar crescida, uma autêntica senhora. Da família passou-se à ciência. Tu, Salina, não só te honras a ti mesmo, como a todo o reino. Grande coisa é a ciência, quando não se põe a atacar a religião. Depois, a máscara do amigo era posta de lado, e assumia a do soberano severo. E, diz-me cá, Salina, o que é que se diz de Castelcicala na Sicília? Salina não tinha intenção de dizer uma palavra sobre o Partido Real nem tampouco sobre o Partido Liberal, mas não queria trair o amigo, defendia-se e mantinha-se nas generalidades. Um cavalheiro, um glorioso ferimento, mas talvez demasiadamente idoso para as muitas fadigas de lugartenente. O rei anuviava-se. Salina não queria prestar-se ao papel de espião, logo, Salina não valia nada para ele. Com as mãos apoiadas na secretária, preparava-se para o despedir. Tenho muito trabalho, todo o reino assenta nos meus ombros. Era a altura de dourar a pílula. A máscara amigável voltou a sair para fora da caixa. Quando voltares a Nápoles, vem mostrar Conceta à rainha. Eu bem sei que ela é demasiado nova para ser apresentada à corte, mas nada impede um simples almoço íntimo. Macarrão e raparigas bonitas, como se costuma dizer. Até à vista, Salina. Passa bem. Certa vez, porém, a despedida fora desagradável. O príncipe, recuando diante do rei, havia já feito a segunda reverência quando este o chamou. Escuta, Salina. Disseram-me que ele tem más companhias em Palermo, aquele teu sobrinho Falconeri, por que não o metes na ordem? Mas, majestade, Tancredo só se preocupa com mulheres e com as cartas. O rei perdeu a paciência. Salina, Salina, tu estás doido. Tu, o tutor, é que és responsável. Diz-lhe que tenha juízo. Adeus. Voltando a percorrer o itinerário faustosamente medíocre para ir assinar o livro de cumprimentos da rainha, o desânimo invadia-o. A cordialidade plebeia havia-o deprimido tanto como a manha policial. Felizes os seus amigos que interpretavam aquela familiaridade como prova de amizade e a ameaça como manifestação de poder real. Ele não podia. E, enquanto se entregava à má língua com o impecável camareiro, ia perguntando a si mesmo quem seria destinado a suceder naquela monarquia que ostentava já os sinais da morte no rosto. O piemontês, a quem chamavam o cavalheiro e que fazia tanto estardalhaço na sua pequena capital fora de mão. Não seria a mesma coisa. Dialecto piemontês em vez de napolitano?
Pronto, já bastava de perguntas. Haviam chegado ao livro. Assinava Fabrício Corbera, Príncipe de Salina. Ou talvez a República de Dom Pepino Mazzini. Seja, transformar-me-ei no senhor Corbera. A grande volta de regresso não o acalmou. Nem mesmo o encontro já marcado com Cora Danolo o pôde consolar. Mas que havia ele de fazer, se as coisas eram assim mesmo? Agarrar-se às realidades presentes sem dar saltos no desconhecido? Ouviam-se agora as detonações secas das descargas, como as que haviam soado, não há muito tempo, numa praça miserável de Palermo. Mas para que serviam também aqueles tiros? Nada se consegue com os pum. Pum. Não é verdade, Bendicó? Din, din, din tocou a sineta que anunciava o jantar. Bendicó corria já, com a água a correr-lhe na boca, em busca de comida. Um autêntico piemontês, pensava Salina, subindo as escadas. O jantar na Vila Salina, como era uso no reino das duas Sicílias, servia-se com um Fausto verdadeiramente ruinoso. O número de comensais, eram 14, entre patrões, filhos, governantes e preceptores, bastava, por si só, para conferir imponência à mesa. Esta, coberta de uma finíssima toalha já remendada, resplandecia sob a luz de um grande lustre precariamente suspenso da ninfa, sob o lampadário de Murano. Pelas janelas entrava ainda muita luz, mas as figuras brancas sobre fundo escuro que, nas portas, simulavam baixos relevos, perdiam-se já na sombra. Maciças eram as pratas, esplêndidos os copos de cristal facetado da Boêmia, que ostentavam, sobre o medalhão liso, as iniciais FD, Ferdinandos de Did, em recordação de uma munificência real. Os pratos, porém, cada um assinado por uma sigla ilustre, eram apenas os sobreviventes dos estragos cometidos pelo pessoal da cozinha e provinham de serviços díspares. Os maiores, grandes capodimonti, de larga cercadura verde amêndoa, salpicada de pequeninas âncoras douradas, eram reservados para o príncipe, que gostava que as coisas à sua volta fossem à sua escala, excepto a mulher. Quando ele entrou na sala de jantar, já lá estavam todos reunidos, só a princesa sentada, os outros de pé, atrás das cadeiras. Em frente ao seu lugar, sobressaíam, ladeados por uma pilha de pratos, os flancos prateados da enorme terrina de tampa coroada pelo leopardo dançando. Era o próprio príncipe a tirar a sopa para os pratos, tarefa que lhe era grata, símbolo das atribuições alimentares do pater familias. Naquela noite, porém, como há já um certo tempo não acontecia, ouviu-se, ameaçador, o tinir da concha contra as paredes da terrina, sinal de grande cólera contida, um dos ruídos mais pavorosos que havia, como, 40 anos depois, contava um filho sobrevivente. O príncipe havia reparado que Francisco Paulo, o filho de 16 anos, não estava ainda no seu lugar. O rapaz entrou logo a seguir, desculpa, papá, e sentou-se. Não sofreu censura, mas o padre Pirrone, que mais ou menos tinha as funções de cão de guarda, inclinou a cabeça e agradeceu ao senhor. A bomba não havia explodido, mas o vento da sua passagem tinha gelado as pessoas à mesa e, de qualquer forma, o jantar estava estragado. Enquanto comiam em silêncio, os olhos azuis do príncipe, escondidos entre as pálpebras semicerradas, fixavam, um por um, os filhos que ficavam mudos de terror. E, no entanto, pensava, que bela família! As raparigas gorduchas, florescentes de saúde, com covinhas maliciosas nas faces, e entre a testa e o nariz, aquela famosa ruga, a marca atávica dos Salinas. Os rapazes, magros mas fortes, exibindo no rosto a melancolia da moda, manejavam os talheres com comedida violência. Um deles, João, o filho segundo, o mais querido e o de feitio mais difícil, há já 2 anos que estava ausente. Um belo dia desaparecera de casa e durante 2 meses não haviam tido notícias dele. Até que chegou de Londres uma carta, fria e respeitosa, em que se pedia desculpa pelos cuidados que havia causado, os tranquilizava quanto à sua saúde e, coisa estranha, afirmava preferir a modesta vida de empregado num depósito de carvão à existência demasiado mimada, leia-se, presa, dos palermitanos. A saudade, os cuidados pelo moço perdido naquele famoso nevoeiro da cidade herética atenazaram raivosamente o coração do príncipe, fazendo-o sofrer imenso. Tornou-se ainda mais sombrio. Tão sombrio que a princesa, sentada ao seu lado, estendeu a mão infantil e acariciou-lhe a manápula poderosa que repousava sobre a toalha. Gesto inesperado que lhe desencadeou uma série de sensações, irritação por se ver lamentado, sensualidade que, embora despertada pela mulher, para ela não se dirigia.
Num relâmpago apareceu ao príncipe a imagem de Marianina com a cabeça afundada na almofada. Secamente, levantou a voz. Domingues disse a um dos criados, vai dizer a Dom Antônio para trelar os baios ao coupé. Vou a Palermo, logo a seguir ao jantar. Depois, reparando nos olhos da mulher que se haviam tornado vítreos, arrependeu-se da ordem. Mas era impossível pensar em retirar uma ordem já dada e assim, insistiu, unindo a ironia à crueldade. Padre Pirrone, venha comigo, estaremos de volta às 11, poderá passar 2 horas no convento com seus amigos. Ir a Palermo de noite, e naqueles tempos de desordem, não podia, manifestamente, ter outro objetivo senão o de uma aventura galante de baixa categoria, mas levar como companhia o padre da casa era de um despotismo verdadeiramente ofensivo. Pelo menos, assim o pensou o padre Pirrone, que se ofendeu, como era natural, porém, cedeu. Apenas engolida a última néspera, ouvia-se já o rodar da carruagem no pátio, enquanto um criado estendia a cartola ao príncipe e o tricórnio ao jesuíta. A princesa, já com lágrimas nos olhos, fez uma última, embora vã, tentativa. Mas Fabrício, nestes tempos, com a estrada cheia de soldados e de malandrins, pode acontecer-te algum mal. Ele riu-se. Palermices, Estela, Palermices, que queres tu que me aconteça? Todos me conhecem, homens com 2 metros de altura não há muitos, em Palermo. Adeus! E beijou apressadamente a testa ainda lisa que apenas lhe chegava à altura do queixo. Mas, ou porque o perfume da pele da princesa lhe despertasse ternas recordações, ou porque, atrás dele, o passo contrafeito do padre Pirrone lhe tivesse invocado sermões pios, quando se viu diante do coupé esteve quase a desistir do passeio. No momento em que ia abrir a boca para ordenar que recolhessem a carruagem, um grito violento Fabrício, meu Fabrício veio da janela, seguido logo de gritos agudíssimos. A princesa iniciava uma das suas crises histéricas. Vamos, disse para o cocheiro, que na boleia, de chicote atravessado na barriga, esperava o vamos a Palermo levar o reverendo padre ao convento. E bateu com a portinhola, sem dar ao criado tempo a fechá-la. Ainda não era noite. A estrada, muito branca, corria entre altos muros, e mesmo à saída da propriedade dos Salinas, avistava-se, à esquerda, a vila semi-arruinada dos Falconeri, e que pertencia a Tancredo, seu sobrinho e pupilo. Um pai esbanjador, marido da irmã do príncipe, havia dissipado todo o patrimônio para morrer em seguida. Fora uma daquelas ruínas totais em que se acaba por mandar fundir a prata dos galões das libréis. Depois da morte da mãe, o rei havia confiado a Salina a tutela do sobrinho, ao tempo com 14 anos, e o rapaz, ao princípio quase ignorado, tornará-se extremamente querido ao irritável príncipe, que encontrava nele uma alegria turbulenta, um temperamento frívolo, assaltado, por vezes, por imprevistas crises de seriedade. Sem que ousasse confessá-lo, teria preferido tê-lo como primogênito, em vez daquele pateta do Paulo. Naquele momento, Tancredo, com 21 anos, levava uma boa vida com dinheiro que o tutor não regateava e que, por vezes, acrescentava do seu próprio bolso. Que estará aquele rapaz a tramar, pensava o príncipe quando passavam em frente da Vila Falconeri, a qual uma enorme buganvília, transbordando em cascatas de seda episcopal para fora do portão, conferia, na obscuridade, um aspecto de Fausto verdadeiramente abusivo. Quem sabe o que estará ele a tramar? Porque, quando o rei Fernando havia falado das más companhias do Rapazola, havia cometido uma falta ao dizê-lo, mas, a verdade é que, quanto aos factos, tivera razão. Preso numa rede de amigos jogadores e de um certo tipo de amigas que o seu encanto atraía, Tancredo havia chegado ao ponto de manifestar simpatias pela seita e ter relações com o Comitê Nacional Clandestino. Quem sabe se recebia também dinheiro deles, como recebia do Tesouro Real. Tivera de se mexer bem e, inclusivamente, foram necessárias algumas visitas pessoais a um Castelcicala cético e a um maniscalo, demasiado cortês, para evitar que o rapaz, depois do 4 de abril, sofresse graves aborrecimentos. Tudo isto era desagradável, mas Tancredo, segundo pensava o tio, não tinha culpa alguma. A culpa era daqueles tempos disparatados em que um rapazote de boas famílias não se podia entregar a umas pandegazinhas sem se ver envolvido em amizades comprometedoras. Que época! Maus tempos, estes que correm, excelência! A voz do padre Pirrone soou como um eco dos seus próprios pensamentos. Refugiado no canto do coupé, esmagado pela mole maciça do príncipe e amachucado por aquela manifestação de tirania, o jesuíta sofria na carne e no espírito, mas, não sendo um homem medíocre, transferira imediatamente as suas penas efêmeras para o mundo perdurável da história. Olhai, excelência!
e apontava os montes abruptos da Concha de Oiro, ainda iluminada pelas últimas claridades do crepúsculo. Pelas encostas e no alto dos montes ardiam dezenas de fogueiras. Eram os fogos que as tropas rebeldes acendiam todas as noites, ameaça silenciosa à cidade régia e conventual. Pareciam aquelas lamparinas que se vêem arder nos quartos dos doentes graves, nas noites derradeiras. Vejo, sim, padre, vejo. E pensava que talvez Tancredo estivesse junto de uma daquelas fogueiras, atiçando, com as suas mãos aristocráticas, o fogo que expressamente ardia para liquidar todas aquelas mãos. Na verdade, que belo tutor eu sou para este pupilo que pratica todas as loucuras que lhe vêm à cabeça. A estrada agora começava a descer um pouco e, pertíssimo, avistava-se Palermo, completamente às escuras. As suas casas baixas e amontoadas eram esmagadas pelas moles imensas dos conventos. Eram as dezenas, todos enormes, muitas vezes agrupados aos 2 e 3, conventos de homens e de mulheres, ricos e pobres, nobres e plebeus, conventos de jesuítas, beneditinos, franciscanos, capuchinhos, carmelitas, ligoristas, agostinhos. Mais alto, erguiam-se cúpulas esguias, de curvas incertas, como seios esvaziados de leite. Eram, porém, os conventos que davam à cidade a sua verdadeira dimensão e caráter, aquele ar solene, aquela presença da morte que nem mesmo a frenética luz siciliana conseguia afugentar. Era quase noite cerrada e àquela hora os conventos dominavam, como despotas incontestados, a paisagem. Era verdadeiramente contra eles que aquelas fogueiras da montanha ardiam, atiçadas, de resto, por homens que muito se assemelhavam aos que viviam nos conventos, como eles, frenéticos, orgulhosos, ávidos de poder, em suma, como habitualmente, de ociosidade. Era o que o príncipe pensava, enquanto os baios desciam a passo a descida, pensamentos, aliás, que contrariavam a sua natureza mais profunda, mas que nasciam dos cuidados sobre a sorte de Tancredo e de um impulso sensual que o levava a revoltar-se contra a repressão dos sentidos que os conventos encarnavam. A estrada atravessava os laranjais em flor e como o luar anula uma paisagem, assim o perfume nupcial das flores anulava todas as coisas, o cheiro dos cavalos suados, o cheiro do couro dos estofos da carruagem, o cheiro do príncipe e do jesuíta, tudo era eliminado por aquele perfume islâmico que evocava o almíscar e carnais de além-túmulo. O próprio padre Pirrone deixou-se comover. Que bela terra, excelência, se não fossem tantos jesuítas, pensou o príncipe, a quem a voz do padre havia interrompido dulcíssimas antevisões. Mas imediatamente se arrependeu da má educação não consumada e, com a mão enorme, bateu no tricórnio do velho amigo. Ao chegarem aos arredores da cidade, perto da Vila Airoldi, uma patrulha mandou parar a carruagem. Vozes com o acento da Apulia e de Nápoles mandaram parar. Baionetas esguias bailaram sob a luz oscilante de uma lanterna, mas um oficial subalterno reconheceu imediatamente o príncipe, que levava o chapéu alto sobre o joelho. Queira desculpar, excelência, podeis passar. E, para que não voltassem a ser incomodados por outros postos da guarda, mandou mesmo subir para a boleia um soldado. O Coupé, um pouco mais lento por causa do novo passageiro, continuou a avançar, contornou a Vila Ranchibili, ultrapassou Torrerose e as hortas de Vila Franca e entrou na cidade pela Porta Maqueda. No Café Romeres e nos Quatri Canti de Campagna os oficiais das patrulhas da guarda riam-se enquanto sorviam enormes copos de refresco. Era, porém, este o único sinal de vida da cidade. As ruas estavam desertas, e nelas apenas se ouvia o passo cadenciado das rondas que passavam, de bandoleiras brancas cruzadas no peito. E, de um e do outro lado, em fila contínua os conventos, a Abadia dei Monte, os Timati, os Crociferi, os Teatini, todos paquidérmicos, negros como alcatrão, imersos num sono vizinho da morte. Padre, daqui a 2 horas voltarei para o buscar. Boas orações. E o pobre Pirrone, de alma confundida, bateu à porta do convento, enquanto Coupé continuava pelas travessas e ruelas. Deixando a carruagem no palácio, o príncipe dirigiu-se a pé para o seu destino. A rua era pequena, mas o bairro tinha má fama, soldados completamente equipados, o que revelava imediatamente que se haviam escapado furtivamente dos seus aquartelamentos nas praças, saíam, de olhar pasmado, das cacitas baixas onde uma planta de basílico nas graciosas janelas explicava a facilidade com que haviam entrado, rapazolas de aspecto sinistro, usando umas calças largas, discutiam naquele tom de voz baixo dos sicilianos enraivecidos. De longe chegava o eco de descargas disparadas por qualquer sentinela nervosa. Ultrapassado o bairro,
A rua prosseguia ao longo do cais. No velho porto de pesca baloiçavam, meio podres, barcos com aspecto desolado de cães sarnentos. Sou um pecador, eu sei-o, e 2 vezes pecador, perante a lei divina e perante o amor humano de Stella. E disso não pode haver dúvidas. Amanhã terei de me confessar ao padre Pirrone. Sorriu, pensando no íntimo que talvez aquilo fosse supérfluo, pois, de certo, o jesuíta não havia de ter dúvidas sobre os pecados que iria cometer. Mas, imediatamente, o seu espírito de sofista retomou o comando da situação. É verdade que peco, mas peco para pôr termo ao pecado, para não continuar a excitar-me, para arrancar este espinho que me atormenta a carne, para não ser levado a cometer maiores pecados. O Senhor sabe-o bem. Sentiu-se inundado por uma súbita ternura por ele mesmo. Pobre de mim! Sou um homem fraco, pensava, enquanto, com o passo poderoso, martelava a calçada imunda. Sou um fraco e ninguém me ajuda. Stella, diga-se a verdade. O Senhor sabe como amei. Casamos aos 20 anos. Mas ela agora é tão tirânica e tão velha. A sensação de fraqueza passará-lhe. Ainda sou um homem vigoroso. Como posso, pois, contentar-me com uma mulher que na cama, antes de apertar nos meus braços, faz sempre o sinal da cruz e que, depois, nos momentos de maior emoção, não sabe dizer mais do que Jesus Maria. Na altura em que nos casamos, quando ela tinha 16 anos, tudo isto me exaltava, mas agora... Tive 7 filhos dela, 7, e nunca lhe vi o umbigo. Será isto justo? Quase gritava, excitado por aquela angústia egocêntrica. Estará certo? Pergunto a vós todos. E dirigindo-se ao arco da catena, ela é que é a pecadora. Esta tranquilizadora descoberta reconfortou-o, e foi assim que bateu à porta de Marianina. 2 horas depois já ia de volta, no coupé, com o padre Pirrone. Este estava perturbado. Os seus irmãos de convento haviam-no posto ao corrente da situação política, muito mais tensa do que parecia no isolamento calmo da Vila Salina. Receava-se um desembarque dos piemonteses no sul da ilha, pelos lados de Sueca. As autoridades haviam notado no povo uma efervescência silenciosa. A escumalha das cidades esperava o primeiro sinal de enfraquecimento do poder para se entregar à pilhagem e ao estupro. Os padres estavam alarmados e 3 deles, os mais velhos, haviam sido enviados para Nápoles, no barco Correio da Tarde, com os papéis do convento. O Senhor nos proteja e poupe este santíssimo reino. O príncipe quase não ouvia, imerso como estava numa serenidade saciada, mesclado de certa repugnância. Marianina havia olhado com aqueles grandes olhos opacos de camponesa e a nada se tinha negado. Havia se mostrado humilde e serviçal, uma espécie de bendicó de saiote de seda. Num momento de particular deliquescência, exclamava, meu príncipe grandalhão. Satisfeito, sorria agora com aquilo, era sem dúvida melhor que Monchat ou Mont-Saint-Giblon que denunciavam os momentos homólogos de Sara, aquela prostitutazita parisiense que ele havia frequentado quando há anos, pelo Congresso de Astronomia, lhe haviam dado a medalha de ouro. Melhor que Monchat sem dúvida, muito melhor que Jesus Maria, pelo menos não era sacrilégio. Era boa rapariga Marianina, havia de trazer-lhe 6 metros de seda vermelha, da próxima vez que fosse ter com ela. Mas, também, que tristeza, aquela carne jovem tão manipulada, aquele impudor resignado, e ele próprio, o que era? Um porco e nada mais. Veio-lhe à cabeça um verso que lera por acaso numa livraria de Paris, ao folhear um volume de cujo autor já não se lembrava, certamente um daqueles poetas que a França produz e esquece todas as semanas. Revi a pilha amarelo-limão dos exemplares por vender, a página, uma estranha página, e de novo ouvi aqueles versos com que uma poesia extravagante terminava. Donismo et la force et le courage de contempler mon coeur et mon corps sans dégoût. E, enquanto o padre Pirrone continuava a ocupar-se de um tal Lafarina e de um tal Crispi, o grandalhão adormeceu, numa espécie de euforia desesperada, embalado pelo trote dos baios, aos quais a luz oscilante dos lampiões iluminava as nédias garupas. Acordou na curva da estrada, mesmo defronte da Vila Falconeri. Também aquele é um bom rapaz que vai atiçando o fogo que o há de queimar. Ao entrar no quarto matrimonial, quando viu a pobre Stella, a dormir, com os cabelos bem arrumados na touca, toda suspirosa, no enorme e altíssimo leito de cobre, comoveu-se e enterneceu-se. Deu-me 7 filhos, e foi minha,
apenas minha. Um cheiro à valeriana flutuava no quarto, último vestígio da crise histérica. Pobrezinha da minha Estela, afligia-se ele ao subir para a cama. As horas passaram e não conseguia dormir. Deus, com mão poderosa, misturara no seu pensamento 3 fogos, o das carícias da Marianina, o dos versos franceses e ameaçador, o das fogueiras das montanhas. Pela manhã, contudo, a princesa teve ocasião de fazer o sinal da cruz. Na manhã seguinte, o sol iluminou um príncipe revigorado. Havia já tomado café e, de roupão vermelho com flores negras, barbeava-se diante do espelho. Bendicó apoiava a enorme cabeça na pantufa. Barbeava a face direita, quando viu aparecer no espelho atrás de si o rosto de um rapaz, um rosto magro, fino, com uma expressão de ironia um pouco receosa. Não se voltou e continuou a barbear-se. Tancredo, que andaste tu a fazer a noite passada? Bons dias, tio. Que andei eu a fazer? Absolutamente nada. Estive com os amigos. Uma santa noite, ao contrário de certas pessoas minhas conhecidas que foram divertir-se a Palermo. O príncipe aplicou-se a barbear bem aquele bocado de pele um tanto difícil entre o lábio e o queixo. A voz ligeiramente roufenha do sobrinho tinha uma vivacidade tão juvenil que era impossível zangar-se, mas talvez fosse lícito surpreender-se. Voltou-se e, com a toalha sob o queixo, olhou o sobrinho. Este estava de fato de caça, casaco elegante, polainas altas. E posso saber quem são essas pessoas conhecidas? Tu, tiozão, tu. Vi-te com estes meus olhos no posto da guarda da Vila Airoldi, quando falavas com o sargento. Bonita coisa, na tua idade. E em companhia de um reverendíssimo padre. Velhos libertinos. Já estava a ser insolente demais. Julgava que podia permitir-se tudo. Entre as pálpebras semicerradas aqueles olhos azuis escuros, os olhos da mãe e os seus próprios, fixavam-no, sorridentes. O príncipe sentiu-se ofendido. O rapaz não sabia até onde podia ir. Faltava-lhe, porém, a coragem de ralhar-lhe. De resto, ele tinha razão. Mas por que estás tu assim vestido? O que é? Um baile de máscaras logo de manhã? O rapaz tornou-se sério. O seu rosto triangular tomou uma inesperada expressão de virilidade. Vou-me embora, tio, parto daqui a 1 hora. Vim dizer-te adeus. O pobre Salinas sentiu apertar-se-lhe o coração. Um duelo? Sim. Um grande duelo com o rei Francisquinho, Deus te guarde. Vou para as montanhas, para Ficuza, não o digas a ninguém, sobretudo a Paulo. Vão acontecer grandes coisas, tio, e não quero ficar em casa. De resto, se cá ficasse, apanhavam-me logo. O príncipe teve uma das suas costumadas e inesperadas visões, uma cena cruel de guerrilhas, descargas no meio dos bosques, e o seu Tancredo por terra, de tripas à mostra, tal como acontecerá àquele desgraçado soldado. Estás doido, meu filho. Ires meter-te com aquela gente. São todos uma súcia de bandidos e aldrabões. Um falconere deve estar conosco, do lado do rei. Os olhos voltaram a sorrir. Do lado do rei, com certeza. Mas de que rei? O rapaz teve um daqueles seus acessos de seriedade que o tornavam impenetrável e querido. Se nós não estivermos lá, eles fazem uma república. Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. Expliquei-me bem? Um pouco comovido, abraçou o tio. Até à vista, até breve. Voltarei com a bandeira tricolor. A retórica dos amigos havia também marcado um pouco o sobrinho, mas não, naquela voz roufenha havia um acento que desmentia a ênfase. Que rapaz! Dizendo ou fazendo palermices, ao mesmo tempo, contradizendo-as. E o seu Paulo, que naquele momento devia estar certamente a vigiar a digestão de Guiscardo. Este, sim, era o seu verdadeiro filho. O príncipe levantou-se à pressa, arrancou a toalha do pescoço, remexeu numa caixa. Tancredo, Tancredo, espera. Correu atrás do sobrinho, pôs-lhe na algibeira um rolo de moedas de ouro e apertou-lhe o ombro. Este ria. Subsidias agora a revolução. Obrigado, tiozão, até breve, dá um grande abraço meu à tia. E precipitou-se pela escada. Chamou Bendicó, que seguia o amigo enchendo a vila de ladridos alegres. Depois, terminou a barba e lavou a cara. O criado veio calçar e vestir o príncipe. O tricolor. Bravo, o tricolor.
Enchem a boca com estas palavras, os patifes. E que significa aquele sinal geométrico, macaqueado dos franceses, e tão feio em comparação com a nossa bandeira branca com o lírio de ouro no centro? E que se pode esperar de um amontoado de cores berrantes? Era o momento de pôr à volta do pescoço a monumental gravata de cetim negro. Operação difícil durante a qual era bom que se suspendessem todas as meditações políticas. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Os enormes e delicados dedos compunham as pregas, alisavam as rugas, pregavam na seda a pequena cabeça de medusa de olhos de rubi. Um colete lavado. Não vês que este está sujo? O criado ergueu-se nas pontas dos pés para lhe enfiar a sobrecasaca castanha, perfumou-lhe um lenço com 3 gotas de bergamota e deu-lhe as chaves, o relógio de corrente, o dinheiro foi ele que os meteu na algibeira. Olhou-se ao espelho, impecável. Era ainda um belo homem. Velho libertino. Uma brincadeira pesada de Tancredo. Queria vê-lo na minha idade, um carga de ossos como ele é. As suas passadas vigorosas faziam tinir os vidros dos salões que atravessava. A casa estava serena, luminosa e em ordem, e, sobretudo, era sua. Descendo as escadas, compreendeu. Se quisermos que tudo fique como está, Tancredo era um grande homem, sempre o tinha pensado. Os escritórios da administração estavam ainda desertos, silenciosamente iluminados pelo sol que atravessava as persianas corridas. Mesmo sendo o lugar da vila destinado à prática das maiores frivolidades, o seu aspecto era de calma austeridade. Nas paredes caiadas, refletindo-se no soalho encerado, pendiam enormes quadros representando as propriedades da casa de Salina. Em molduras negras e douradas viam-se pintadas a cores vivas. Salina, a ilha das montanhas gêmeas, rodeada pela renda espumante de um mar onde caracolavam galeras embandeiradas. Querceta, com as suas casas baixas à volta da igreja matriz, para onde convergiam grupos de peregrinos azulados. Ragatizi, apertada entre vales, Argivocali, minúscula na enorme seara. Salpicada de camponeses no trabalho. Dona Fugata, com seu palácio barroco, para onde se dirigiam carruagens escarlates, verdes, douradas, carregadas, ao que parece, de garrafas e violinos, e muitas outras ainda, todas protegidas por um céu limpo e tranquilizador e pelo leopardo sorrindo entre os compridos bigodes. Todos com um ar de resta, todos desejosos de exprimir o iluminado império, directo ou indirecto, da casa de Salina. Ingênuas obras-primas de arte rústica do século anterior, que não podiam, porém, delimitar extremas, precisar as áreas ou os rendimentos, coisas que de facto permaneciam desconhecidas. As riquezas com muitos séculos de existência haviam se transformado em arrebiques, em luxo, em prazeres, e nada mais. A abolição dos direitos feudais havia decapitado ao mesmo tempo as obrigações e os privilégios. A riqueza, como um vinho velho, havia deixado cair no fundo da pipa as borras da cobiça, dos cuidados, e mesmo as da prudência, para conservar apenas o calor e a cor. E, assim, acabava por se destruir a ela própria. Esta riqueza, que havia atingido seu objetivo, compunha-se agora apenas de óleos essenciais, e como os óleos essenciais, evaporava-se rapidamente. E já algumas daquelas propriedades de ar festivo haviam levantado voo e delas restavam apenas aquelas telas pintalgadas e os seus nomes. Outras pareciam aquelas andorinhas de setembro que, embora ainda presentes, já estão reunidas em grande gritaria nas árvores, prestes a partir. Mas eram tantas. Parecia que jamais poderiam acabar. Apesar de tudo, e como habitualmente, a sensação do príncipe ao entrar no escritório foi desagradável. No meio do compartimento erguia-se, como uma torre, uma secretária com dezenas de gavetas, nichos, concavidades, esconderijos, tampos. Aquela massa de madeira amarela com embutidos negros tinha tantos alçapões e outros mecanismos como um palco teatral. Havia tampos, planos corrediços e dispositivos secretos, que ninguém, excepto os ladrões, sabia fazer funcionar. Estava coberta de papéis, e se bem que a previdência do príncipe tivesse tido cuidado de uma boa parte dele se referir aos saborosos domínios da astronomia, o resto era suficiente para encher de desagrado o coração do príncipe. Veio-lhe subitamente à ideia a secretária do rei Fernando em Caserta, também ela cheia de decisões a tomar, e como ela capaz de dar a ilusão de que interferia na torrente do destino que, muito ao contrário, corria livremente noutro vale. Salina pensou numa droga pouco descoberta nos Estados Unidos da América, que permitia que as pessoas não sofressem durante as operações mais graves e que fossem felizes no meio das suas desventuras. Haviam-na baptizado com o nome de morfina,
este grosseiro substituto químico do estoicismo antigo, da resignação cristã. Para o pobre rei aquela administração fantasmagórica substituía a morfina. Ele, Salina, tinha também a sua e de espécie mais requintada, a astronomia. Expulsando as imagens de Hagatize perdida e de Argivocale oscilante, mergulhou, pois, na leitura do mais recente número do Journal des Savants. Les dernières observations de l'Observatoire de Greenwich presentem um intérêt ou te particulier. Em breve, porém, foi obrigado a exilar-se daquelas geladas regiões estelares. Dom Sixio Ferrara, o guarda-livros, entrou. Era um homenzinho seco que escondia sua alma de liberal ambicioso e rapace por detrás de uns óculos tranquilizadores e de gravatas imaculadas. Naquela manhã apresentou-se mais animado que o costume. Percebia-se perfeitamente que as mesmas notícias que haviam deprimido o padre Pirrone tinham agido sobre ele como um excitante. Tristes tempos, Excelência, disse depois dos cumprimentos rituais. Vão acontecer grandes desgraças, mas depois de uma certa confusão e de alguns tiros tudo começará a correr melhor. Vai haver uma nova época de glória para nossa Sicília. Se não fosse o facto de tantos rapazes terem de perder a pele, só haveria razão para estarmos contentes. O príncipe resmungava, sem, contudo, exprimir uma opinião. Dom Sixio disse em seguida, é preciso pôr um pouco de ordem na cobrança das rendas de Querceta. Há já 2 anos que não se recebe um tostão. A escrita está em dia. Excelência era a frase mágica. Falta apenas escrever a Dom Ângelo Maza, para ele pôr ação. Hoje mesmo levo a carta a Vossa Senhoria para assinar. E afastou-se para ir remexer nos enormes livros da escrita. Estes, numa caligrafia minuciosa e com 2 anos de atraso, registavam todas as contas da casa de Salina, excepto as que eram verdadeiramente importantes. Ficando de novo só, o príncipe demorou a mergulhar nas nebulosas. Estava irritado, não já contra os acontecimentos em si, mas contra a estupidez de Dom Sixio, em quem havia identificado a futura classe dirigente. Exatamente o que o homenzinho disse é que não é verdade. Lamento os rapazes que vão rebentar, mas, se bem conheço a qualidade dos 2 adversários, serão bem poucos, precisamente apenas os que forem necessários para se redigir um comunicado vitorioso em Nápoles ou em Turim, o que aliás dá na mesma. Ele, por sua vez, acredita numa época gloriosa para nossa Sicília, como diz, coisa que nos tem sido prometida na altura dos muitos desembarques que já sofremos desde Nícias. Época que não chegou. E, de resto, por que havia ela de chegar? E que irá então acontecer? Ora, negociações ao ritmo de descargas inofensivas. Depois tudo ficará na mesma, embora tudo tenha mudado. Voltaram-lhe à cabeça as palavras de Tancredo, mas agora compreendia-lhes todo o alcance. Ficou tranquilo e deixou de folhear a revista. Olhava as encostas do Monte Pelegrino, queimadas, escalavradas, eternas como a miséria. Pouco depois chegou o russo, o mais característico dos seus dependentes, segundo pensava o príncipe. Esbelto, embrulhado não sem uma certa elegância na bunaca de veludo canelado, olhos ávidos sob uma testa sem remorsos, o homem era, para ele, a perfeita expressão de uma classe em ascensão. Aliás, respeitoso e quase sinceramente afetuoso, pois praticava as próprias ladroeiras convencido de exercer um direito. Imagino como Vossa Senhoria terá ficado aborrecido com a partida do Sr. Tancredo, mas estou certo de que a ausência dele não vai durar muito e tudo acabará bem. Mais uma vez o príncipe se encontrou perante um dos enigmas sicilianos. Nesta ilha de segredos onde as portas das casas são trancadas e onde os camponeses dizem não conhecer o caminho para sua aldeia que se avista lá no monte, a 5 minutos da entrada, nesta ilha, apesar de um ostensivo luxo de mistérios, a reserva é um mito. Fez sinal a Russo para se sentar, olhou-o fixamente nos olhos. Pedro, falemos de homem para homem. Tu também estás metido na coisa? Metido não estava, respondia ele. Era pai de família e estes riscos são para os mais novos como o Sr. Tancredo. Pensa que escondo alguma coisa a Vossa Senhoria, que é como se fosse meu pai. No entanto, 3 meses antes, havia escondido, no seu celeiro, 300 cestos de limões do príncipe e sabia que o príncipe o sabia. Mas devo dizer que o meu coração está com eles, com esses corajosos rapazes. Levantou-se para dar entrada a Bendicó, que fazia tremer a porta sob os seus assaltos amigáveis. Voltou a sentar-se. Vossa Senhoria sábio, não se pode mais. Perseguições, interrogatórios, papelada para qualquer coisa, um secreto a cada canto da casa.
uma pessoa de bem não pode já levar a sua vida como quiser. Depois, em contrapartida, teremos liberdade, segurança, impostos mais pequenos, facilidades, comércio, todos ficaremos melhor, só os padres vão perder. O Senhor protege os pobrezinhos como eu e não a eles. O príncipe sorria. Sabia que era o próprio russo que, através de interposta pessoa, desejava comprar Argivocale. Serão dias de muita desordem e confusão, mas a vila Sabina vai ficar segura que nem uma rocha. Vossa Senhoria é o nosso pai e eu tenho muitos amigos aqui. Os piemonteses virão de chapéu na mão apenas para apresentar cumprimentos a Vossa Senhoria. E afinal é o tio e tutor de D. Tancredo. O príncipe sentia-se humilhado. Neste momento via-se descido à categoria de protegido dos amigos de Russo. O seu único mérito, ao que parecia, era o de ser tio de Tancredo. Dentro de uma semana acabarei por descobrir que vou salvar a vida porque tenho Bendicó cá em casa. Torcia uma orelha do cão entre os dedos, com tal força que o pobre animal ganha, honrado sem dúvida, mas sofredor. Pouco depois, algumas palavras de Russo deram certo alívio ao príncipe. Tudo vai ficar melhor, creia-me, Excelência. Os homens honestos e habilidosos poderão progredir. O resto ficará como dantes. Afinal, esta gente, estes liberais do campo, queriam, apenas, poder enriquecer mais facilmente. Era tudo. As andorinhas iriam levantar voo mais cedo. E nada mais. De resto, havia ainda muitas no ninho. Talvez tenhas razão. Quem sabe? Agora havia compreendido o sentido oculto de todas as palavras enigmáticas de Tancredo, as retóricas de Ferrara, as falsas, mas reveladoras, de Russo, havia-lhe entregue o seu tranquilizador segredo. Muita coisa iria passar-se, mas tudo seria uma comédia. Uma ruidosa e romântica comédia com algumas gotas de sangue nas roupas burlescas. A Itália era o país dos reajustamentos, não havia nela a fúria francesa. Mas também que havia acontecido de novo em França com exceção do movimento revolucionário de junho de 48, tinha vontade de dizer a Russo, no que foi impedido pela sua inata cortesia. Já compreendi tudo muito bem. Vocês não nos querem aniquilar a nós, os vossos pais. Querem apenas tomar o nosso lugar. Com doçura, com boas maneiras, metendo-nos talvez na algibeira alguns milhares de ducados. Não é assim? O teu sobrinho, caro Russo, julgará sinceramente ser barão, e tu tornar-te-ás que sei eu. No descendente de um grão-duque de Moscovo, por causa do teu nome, apesar de seres o filho de um labrego com cabelo russo, como exatamente o teu nome indica. E tua filha, antes disso, terá desposado um de nós, talvez até o próprio Tancredo, com seus olhos azuis e as suas mãos finas. De resto, é bela, e uma vez que comece a lavar-se, porque tudo fica na mesma. No fundo na mesma, apenas com uma insensível substituição de classes. As minhas chaves douradas de camareiro, o cordão vermelho de S. Genaro, terão de ficar na gaveta e irão acabar numa vitrina do filho de Paulo. Mas os Salinas ficarão e talvez tenham qualquer compensação, o Senado de Sardenha, a fita verde de S. Maurício. Brincadeiras. Levantou-se. Pedro, fala com os teus amigos. Há cá bastantes raparigas, é preciso não assustá-las. Fique Vossa Excelência sossegado, que já falei. A Vila Salina ficará tão calma como um convento. E sorriu, com ar irônico e benévolo. De Fabrício saiu seguido de Bendicó. Queria subir para procurar o padre Pirrone, mas o olhar suplicante do cão obrigou a dirigir-se para o jardim. Bendicó, na verdade, conservava ainda na memória exaltadas recordações do belo trabalho da tarde anterior e queria terminá-lo segundo todas as regras. O jardim estava ainda mais odoroso que na véspera e sob o sol matutino o oiro da acácia sobressaía menos. Mas os soberanos, os nossos soberanos, e que é feito da legitimidade? Este pensamento perturbou um momento, não se podia iludir. Por instantes foi como Málvica. Estes Fernandos, estes Franciscos, tão desprezados, apareceram-lhe como irmãos mais velhos, confiantes, afetuosos, justos, autênticos reis. Mas já as forças de defesa da sua calma interior, sempre tão vigilantes nele, acorriam em socorro, com a infantaria do direito, com a artilharia da história. E a França? Não é, acaso, ilegítimo Napoleão III?
E não vivem talvez felizes os franceses sob o reinado deste imperador iluminado que os conduzirá certamente aos mais altos destinos. De resto, entendamo-nos bem. Acaso estaria ele, Carlos III, perfeitamente legitimado? Também a Batalha de Bitonto foi, como as futuras batalhas de Bisaquino ou de Corleone ou qualquer outra em que os piemonteses receberão os nossos à paulada, uma daquelas batalhas que se fazem para que tudo fique na mesma. De resto, nem mesmo Júpiter era o rei legítimo do Olimpo. Como era evidente, o golpe de estado de Júpiter contra Saturno acabaria por trazer-lhe as estrelas ao espírito. Deixou Bendicó as voltas com seu próprio dinamismo, subiu a escada, atravessou os salões onde as filhas falavam das amigas do convento, houve um render de sedas quando, à sua passagem, as raparigas se levantaram, subiu uma escadinha comprida e entrou na grande claridade azul do observatório. O padre Pirrone, com aquele aspecto sereno do padre que acabou de dizer a sua missa e que já tomou um café forte com biscoitos de Monreale, estava sentado, absorvido nas suas fórmulas algébricas. Os 2 telescópios e os 3 óculos, cegos pelo sol, com a tampa negra sobre as lentes, lá estavam pacientemente agachados, como animais bem amestrados que sabem que só lhes darão a comida à noite. A vista do príncipe arrancou o padre aos seus cálculos e trouxe-lhe à memória o que se havia passado na noite anterior. Levantou-se, cumprimentou cerimoniosamente, mas não pôde deixar de dizer: Vossa Excelência vem confessar-se. O príncipe, a quem o sono e as conversas da manhã haviam feito esquecer o episódio nocturno, espantou-se. Confessar-me. Mas hoje não é sábado. Depois recordou-se e sorriu. Mas, na verdade, padre, não há necessidade alguma disso. Já sabe tudo. Esta insistência na cumplicidade imposta irritou o jesuíta. Excelência, a eficácia da confissão não está só em contar os factos, mas em arrepender-se de tudo quanto se cometeu de mal. E, enquanto não vos tiverdes arrependido e não o tenhais demonstrado a mim, ficareis em pecado mortal, quer eu conheça ou não as vossas ações. Soprou meticulosamente um cabelo da manga e voltou a mergulhar nas suas abstracções. Mas tanta era a calma que as descobertas políticas da manhã haviam trazido à alma do príncipe, que este não fez mais do que sorrir daquilo que noutra altura lhe teria parecido insolência. Abriu uma das janelas da torre. A paisagem exibia todas as suas belezas. Sob o fermento de um sol forte todas as coisas pareciam perder o peso. O mar, ao fundo, era uma mancha de pura cor. As montanhas que, de noite, lhe haviam parecido esconder terríveis armadilhas, eram agora massas de vapor prestes a dissolver-se. Mesmo a torva Palermo, como um rebanho aos pés do pastor, estendia-se, saciada, ao redor dos conventos. No porto, os navios estrangeiros ancorados, enviados na previsão de distúrbios, não bastavam para pôr uma nota de perigo naquela calma majestosa. O sol daquela manhã de 13 de maio, embora longe do máximo da sua força, mostrava-se o autêntico soberano da Sicília. Um sol violento e impúdico, um sol narcotizante que anulava as vontades e mantinha todas as coisas numa imobilidade servil, embalada em sonhos violentos, em violências que participassem da própria arbitrariedade dos sonhos. Serão necessários muitos Vítor Manuéis para mudar este filtro mágico que nos vem lá do alto. O padre Pirrone havia se levantado e, compondo o cinto, dirigiu-se para o príncipe com a mão estendida. Excelência, fui muito brusco. Conservai por mim a vossa benevolência, mas dai-me ouvidos, confessai-vos. O gelo fora rompido. O príncipe pôde então informar o padre Pirrone das suas intuições políticas. O jesuíta, porém, estava bem longe de compartilhar do seu alívio, pelo contrário tornou-se mordaz. Em poucas palavras, vós, senhores, ponde-vos todos de acordo com os liberais que digo eu. Exatamente com os maçons. E à nossa custa, à custa da Igreja. Porque é claro que os nossos bens, os bens que são patrimônio dos pobres, serão extorquidos e divididos entre os cabecilhas mais desvergonhados. E quem matará depois à fome a multidão de infelizes que ainda hoje a Igreja sustenta e guia? O príncipe calava-se. E que se fará então para apaziguar estas turbas desesperadas? Vou dizer-vos, Excelência. Deitar-se-lhe-á para seu repasto, primeiro, uma parte, depois uma segunda e, por fim, todas as vossas terras. E, assim, Deus terá feito a justiça ainda que por intermédio dos maçons. O Senhor curava os cegos de corpo, mas como acabarão os cegos de espírito? O infeliz padre arfava. À dor sincera da prevista perda do patrimônio da Igreja unia-se agora o remorso por se ter deixado de novo arrebatar pelas palavras e de novo ter ofendido o príncipe,
de quem era sinceramente amigo, se bem que houvesse suportado suas cóleras ruidosas, havia-lhe também experimentado a complacente bondade. Sentado, permanecia em expectativa olhando de Fabrício, que, com uma escovinha, limpava o maquinismo de um óculo e parecia absorto nesta atividade meticulosa. Momentos depois, este levantou-se e limpou demoradamente as mãos com um trapo. O seu rosto não tinha expressão alguma. Os seus olhos claros pareciam apenas ocupar-se em procurar qualquer mancha de óleo que se houvesse refugiado na raiz das unhas. Embaixo, à volta da vila, o luminoso silêncio era profundo e majestoso, mais sublinhado que perturbado pelo longínquo ladrar de Bendicó, que, no fundo do pomar, provocava o cão do jardineiro, e pelo bater rítmico e surdo do cutelo de cozinheiro na tábua, lá na cozinha, onde cortava carne para o almoço que se aproximava. O sol intenso havia absorvido a turbulência dos homens e a aspereza da terra. O príncipe aproximou-se da mesa do padre, sentou-se e, com o lápis afiado que o padre Pirrone, na sua cólera, havia abandonado, pôs-se a desenhar esguios lírios borbônicos. Tinha um ar sério, mas tão sereno que as preocupações do padre Pirrone se desvaneceram. Não somos cegos, meu caro padre, somos apenas homens. Vivemos numa realidade móvel a qual procuramos adaptar-nos como as algas que se dobram sob o ímpeto das ondas do mar. A Santa Madre Igreja foi explicitamente prometida a imortalidade, mas a nós, como classe social, não. Para nós, um paliativo que nos garanta mais 100 anos de vida equivale à eternidade. Poderemos porventura preocupar-nos com os nossos filhos, talvez com os netos, mas para além daquilo que esperamos poder acariciar com estas mãos não temos obrigações. E não posso preocupar-me com o que os meus eventuais descendentes serão no ano de 1960. A Igreja, essa, sim, deve preocupar-se com isso, pois está destinada a não morrer. Até no seu desespero está implícito o conforto. E acreditais que se ela pudesse agora ou no futuro salvar-se com o nosso sacrifício não o faria? Sem dúvida que sim, e faria bem. O padre Pirrone estava contente por não ter ofendido o príncipe e, por seu turno, não se ofendeu. Aquela expressão desespero da Igreja era inadmissível, mas o longo hábito da confissão tornava-o capaz de apreciar o estado de espírito desiludido de Fabrício. Era, porém, necessário não deixar triunfar o interlocutor. Tendes 2 pecados para me confessar no sábado, Excelência, um da carne, outro do espírito. Lembrai-vos. Acalmados os 2, puseram-se a discutir um relatório que era necessário mandar rapidamente para um observatório estrangeiro, o de Arcetri. Sustentados e guiados, como parecia, por números, invisíveis naquele momento mas presentes, os astros riscavam o espaço com as suas trajetórias exatas. Fiéis às entrevistas, os cometas haviam se habituado a apresentar-se pontualmente perante os que os observavam. Não eram mensageiros de catástrofes como Stella julgava. Pelo contrário, a sua prevista aparição era o triunfo da razão humana que se projectava e participava na sublime regularidade dos céus. Deixemos que lá embaixo os bendicós persigam presas rústicas e que o cutelo do cozinheiro triture a carne de animaizinhos inocentes. À altura do observatório, as fanfarronadas daquele e a crueldade deste fundem-se numa harmonia tranquila. O verdadeiro problema é viver a vida de espírito nos seus momentos mais sublimes, os que mais se assemelham à morte. Assim pensava o príncipe, esquecendo as suas eternas fantasias e os seus caprichos carnais da véspera. E, graças àqueles momentos de abstração, ele foi talvez mais intimamente absorvido, isto é, mais unido ao universo do que poderia fazer a bênção do padre Pirrone. Durante uma meia hora daquela manhã os deuses do teto e os macacos das tapeçarias foram de novo remetidos ao silêncio. Ninguém, porém, no salão se apercebeu do facto. Quando a sineta o chamou para o almoço, ambos estavam tranquilizados, quer sobre a compreensão da conjuntura política, quer quanto ao superamento desta própria compreensão. Uma atmosfera de desusada distensão se espalhou pela vila. A refeição do meio-dia era a principal do dia e decorreu sempre, graças a Deus, sem complicações. Imagine-se que um dos brincos que emolduravam o rosto de sua filha Carolina, que tinha 20 anos, não tendo ficado bem seguro pela pinça, soltou-se e foi cair dentro do prato. O incidente que, noutro dia, poderia ter sido desagradável, apenas fez crescer desta vez a alegria. Quando o irmão que estava ao lado da rapariga pegou no brinco e fixou no pescoço como um escapulário, até o príncipe se permitiu sorrir. A partida, o destino, os objetivos de Tancredo eram agora conhecidos de todos e toda a gente falava nisso, exceto Paulo, que continuava a comer em silêncio. De resto ninguém estava preocupado,
à exceção do príncipe, que escondia uma certa angústia no fundo do seu coração, e Conceta, que era a única a conservar uma sombra no belo rosto. Rapariga deve ter o seu fraco por aquele Mariola. Daria um belo casal. Mas receio que Tancredo olhe para mais alto, quer dizer para mais baixo. Naquele dia, uma vez que a calma política tinha afugentado as névoas que habitualmente a obscureciam, a bonomia fundamental do príncipe vinha à superfície. Para tranquilizar a filha, pôs-se a explicar a ineficácia das espingardas do exército real. Falou sobre a falta de estrias dos canos daquelas enormes espingardas e sobre a pequena força de penetração de que eram dotados os projéteis que delas saíam. Explicações técnicas, além do mais, de má fé, que poucos compreenderam, que não convenceram ninguém, mas que consolaram todos, incluindo Conceta, pois haviam conseguido transformar o caos extremamente concreto e sórdido que a guerra na realidade é, num puro e simples diagrama de linhas de força. No fim do almoço foi servido um pudim de gelatina com rum. Era o doce preferido do príncipe, e a princesa, grata pelas consolações recebidas, havia tido cuidado de mandá-lo fazer logo de manhãzinha. Aparecia ameaçador com aquela sua forma de torreão apoiado em bastiões e rampas, de paredes lisas e escorregadias, impossíveis de escalar, encimado por uma guarnição vermelha e verde de cerejas e pistácios. Era, porém, transparente e oscilante, e a colher afundava-se nele com extrema facilidade. Quando aquela fortaleza cor de âmbar chegou em frente do filho Francisco Paulo, de 16 anos, o último a ser servido, já não restavam dele senão muralhas bombardeadas e blocos desagregados. Excitado pelo aroma do licor e pelo gosto delicado daquela milícia multicor, o príncipe divertia-se deveras, assistindo ao rápido desmantelamento da sombria fortaleza sob o assalto daqueles apetites. Um dos seus copos havia ficado meio cheio de marsala. Levantou-o, lançou um olhar para toda a família, fixando-se mais um instante nos olhos azuis de Conceta. A saúde do nosso Tancredo, disse. Bebeu o vinho de um só trago. As iniciais FD, que antes se destacavam bem nítidas sob a cor dourada do copo cheio, deixaram de se ver. No escritório, para onde desceu de novo depois do almoço, a luz entrava agora de través. Não sofreu qualquer reprovação por parte dos quadros das propriedades, agora na sombra. Que Vossa Excelência nos abençoe, murmuraram. Pastorello e Lonigro, os dois rendeiros de Ragatize que haviam trazido os Carnaghi, aquela parte da renda que se pagava em gêneros. Ali estavam, muito direitos, com os olhos pasmados nas caras bem barbeadas e curtidas pelo sol, espalhando um cheiro a ovelhas. O príncipe falou-lhes com cordialidade no seu dialecto refinado, informou-se sobre as suas famílias, sobre o estado dos animais, sobre as perspectivas das colheitas. A seguir perguntou-lhes: trouxeram alguma coisa? E quando os dois responderam que sim, que estava ali na casa ao lado, o príncipe envergonhou-se um pouco, pois percebeu que o colóquio fora uma repetição da audiência do rei Fernando. Esperem 5 minutos, Ferrara vai dar-lhes os recibos. Meteu na mão de cada um 2 ducados, o que representava, talvez, mais do que o valor que haviam trazido. Bebam um copo à nossa saúde. E foi ver os Carnaghi. No chão estavam 4 formas de queijos frescos de 12 rotoli, ou seja 10 quilos cada. Observou-os com indiferença, detestava aquele queijo. Havia ainda 6 cordeiros, os últimos do ano, com as cabeças pateticamente pendidas acima da grande facada pela qual a vida havia saído há poucas horas. Também os seus ventres haviam sido abertos e os intestinos irisados saíam para fora. O Senhor receba suas almas, pensou, recordando o esventrado de há um mês. 4 pares de galinhas presas pelas patas torciam-se de medo sob o focinho investigador de Bendicó. Também aqui um exemplo de temor inútil. O cão não significa para elas nenhum perigo, nem mesmo comeria um osso porque lhe faria mal à barriga. Desgostou-o, porém, o espectáculo de sangue e terror. Tu, Pastorello, leva as galinhas para o galinheiro. Por agora não há necessidade delas na despensa, e a seguir leva diretamente os cordeiros para a cozinha. Aqui estão a sujar. E tu, Lonigro, vai dizer a Salvador que venha fazer a limpeza disto e levar os queijos. E abre a janela para fazer sair o cheiro. Depois entrou Ferrara, que redigiu os recibos. Quando o príncipe saiu, encontrou Paulo, o primogênito, duque de Querceta, que o esperava no gabinete onde, sobre um divã vermelho, costumava fazer a sesta. O rapaz havia reunido toda a sua coragem e pretendia falar-lhe. Baixo, magro, de tez olivácea, parecia mais velho que o príncipe. Queria perguntar-te, papá, que atitude vamos tomar para com Tancredo,
quando voltarmos a ver. O príncipe percebeu imediatamente e começou a irritar-se. Que queres tu dizer com isso? O que é que mudou? Mas, papá, não pode certamente aprová-lo. Foi juntar-se àqueles patifes que fazem toda esta desordem na Sicília. Isto é coisa que não se faz. O ciúme pessoal, o ressentimento do beato contra o primo sem preconceitos, do pateta contra o rapaz inteligente, haviam se transformado em argumentos políticos. O príncipe ficou tão indignado que nem mesmo mandou o filho sentar-se. É melhor fazer palermices que estar todo dia a olhar a caca dos cavalos. Gosto mais de Tancredo que anteriormente, e além disso não se trata de palermices. Se tu podes mandar fazer cartões de visita com o nome de Duque de Querceta e se, quando eu desaparecer, vais herdar uns tostões, deve-los a Tancredo e a outros como ele. Vai-te embora, não te autorizo a falar-me mais no assunto. Aqui, quem manda sou eu. Depois, acalmou-se e substituiu a ira pela ironia. Vai-te embora, meu filho, quero dormir. Vai falar de política com Guiscardo. Compreender-vos-eis bem. E enquanto Paulo, paralisado, fechava a porta atrás de si, o príncipe tirou a sobrecasaca e as botinas, e fazendo gemer o divã sob o seu peso, adormeceu tranquilamente. Acordou quando entrou o criado, trazendo numa bandeja um jornal e um bilhete. Vinham de Palermo, enviados pelo seu cunhado Malvica, e trazidos, pouco antes, por um criado a cavalo. Ainda um pouco estremunhado pela soneca da tarde, o príncipe abriu a carta. Caro Fabrício, escrevo-te num estado de prostração sem limites. Lia as terríveis notícias que vêm no jornal. Os piemonteses desembarcaram. Estamos todos perdidos. Esta noite, eu e toda a minha família vamos nos refugiar nos barcos ingleses. Certamente hás de querer fazer o mesmo. Se assim o entenderes, mandarei reservar-te alguns lugares. O Senhor salve o nosso amado rei. Um abraço. Teu Cíxio. Voltou a dobrar o bilhete, meteu-o na algibeira e desatou a rir alto. Aquele Malvica havia sido sempre um medricas. Não compreenderá nada e agora punha-se a tremer. Deixava o palácio à guarda dos criados. Desta vez, sim, iria encontrá-lo vazio. A propósito, é preciso que Paulo vá ficar em Palermo. Casas abandonadas neste momento são casas perdidas. Falar-lhe-ei ao jantar. Abriu o jornal. Um acto de flagrante pirataria foi cometido em 11 de março com o desembarque de tropas na costa de Marsala. Relatórios posteriores esclareceram que o bando desembarcado é de 800 homens e comandado por Garibaldi. Assim que aqueles filibusteiros puseram o pé em terra, evitaram cuidadosamente o encontro com as tropas reais e, segundo certas notícias, dirigem-se para Castelvetrano, ameaçando cidadãos pacíficos e não poupando a pilhagem e as devastações, etc., etc. O nome de Garibaldi perturbou um pouco. Aquele aventureiro, todo cabelo e barba, era um maziniano puro. Era capaz de ter pensado em complicações. Mas, se o rei o cavalheiro o havia mandado para que isso, queria dizer que tinha confiança nele. Haviam de o moderar. Tranquilizado, penteou-se, voltou a calçar as botas e a vestir a sobrecasaca, guardou o jornal numa gaveta. Era quase a hora do rosário, mas o salão ainda estava vazio. Sentou-se num sofá e, enquanto esperava, reparou que o vulcano do Tecto se parecia com as litografias de Garibaldi que havia visto em Turim. Sorriu, um cornudo. A família começava a chegar. A seda da saia sussurrava e os mais novos vinham ainda brincar uns com os outros. Atrás da porta ouviu-se a acostumada questiúncula entre os criados e Bendicó, que a todo custo queria tomar parte na função. Um raio de sol carregado de poalha iluminava os macacos maldosos. Ajoelhou-se. Salve Regina, Mater Misericordiae. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.